Antes da gente começar efetivamente a fazer os exercícios, né, dessa aula, eu vou considerar alguns aspectos que são fundamentais nesse tipo de trabalho que eu desenvolvo para melhorar a nossa flexibilidade. Por que eu usei essa palavra, né? Porque assim, a maioria de vocês já sabe, mas sempre é bom a gente repetir, porque talvez alguns não saibam. Existe uma diferença de nomenclatura em relação ao que é alongamento e o que é flexibilidade, tá? Então, por exemplo, alongamento seria uma ação que promove qualquer coisa, como por exemplo, alongar um dedo, sabe assim? Alongar um braço. A gente usa isso muito, inclusive, na aula de balé, né? Mas não é um trabalho que a gente possa dizer, é uma atitude, né? Uma atitude do alongar, né? Mas não é um trabalho específico que pode melhorar a sua condição, que a gente diz que é a condição de flexibilidade, tá? Então, esse trabalho é que o bailarino precisa muito ter, não só o alongar-se, porque alongar, obviamente, é necessário, até antes de ter esse desempenho em flexibilidade, a gente tem que ter um alongamento, tá? Mas eu digo isso porque para as pessoas que trabalham efetivamente com isso, é importante diferenciar essas duas atitudes, tá? Então, por exemplo, para promover um alongamento de uma estrutura, de uma região, a gente pode até nem forçar muito essa região, apenas para dar uma condição, por exemplo, para uma pré-aula, tá? Como seria até o objetivo dessa minha aula de hoje, fazer um alongamento para uma pré-aula. Nesse sentido, ele pode ser muito benéfico. Ele pode preparar vocês, junto com exercícios respiratórios, que são super importantes também, para fazer e render melhor numa aula. Agora, aquela flexibilidade que a gente tem que adquirir, né, uma melhora nesse empenho de flexibilidade, para a gente poder dançar balé, que é para nossa perna poder ter mais condição de se elevar melhor, para a gente ter condição de amplitude de saltos e outros fundamentos, né, que a gente usa no balé. Então a gente tem que trabalhar esse alongamento de uma outra maneira, que já é a maneira da incrementação de flexibilidade, é onde a gente vai precisar também abrir espaços nas articulações, alongar músculos e tendões ou ligamentos. Então, por exemplo, os ligamentos, como a palavra mesmo fala, né, eles ligam as estruturas musculares no nosso corpo, falando de uma maneira bem simples, tá, gente? Tudo que eu explicar para vocês não vai ser nada científico, tá? Porque senão a gente ia ter que ter 2 semanas para falar, tá? Então eu vou falar bem simples. Então esses ligamentos, gente, é muito importante a gente prestar uma atenção neles. Por quê? Porque a maioria dos bailarinos interrompe o trabalho de alongamento. A maioria dos trabalhos de alongamento, eles são deficientes nessa parte, tá? Por quê? Porque alonga a estrutura muscular, você tem o sensorial, ou seja, você tem a sensação que o seu músculo está alongando, mas na maioria das vezes são só os músculos, ou a parte externa também do músculo. E o que a gente precisa cuidar? A gente precisa cuidar de alongar a parte externa, a parte interna, ou seja, o miolo muscular, que é mais difícil de atingir, e os ligamentos. Porque os ligamentos, eles também têm uma flexibilidade, né? Ou uma elasticidade. Só que eles não podem ser tão elásticos, porque senão eles acabam não cumprindo bem a função deles, que seria de exatamente impedir, né, que, por exemplo, ao fazer um movimento brusco com a perna, né, que é a parte de baixo aqui da nossa perna inteira, você não desestabilize
o joelho e de repente tem uma torção, uma entorse. Então os ligamentos, eles protegem as articulações disso. Eles ligam estruturas, às vezes estruturas complicadas, como a coxa e a perna, né? Porque a coxa é bem maior, né, do que a perna. Então o que que acontece? Se os ligamentos não tiverem uma certa rigidez, eles têm que ter uma elasticidade, mas é diferente do músculo, porque se ele não tem aquilo, ele acaba não protegendo aquela articulação. E aí a gente acaba tendo essas lesões. Então, é muito importante que ao alongar, a gente cuide de entender esse alongamento tendíneo ou ligamentar, tá? Então, a postura correta em alguns procedimentos de alongamento é fundamental para a gente atingir tudo que a gente pretende, que basicamente é isso, a parte externa e interna do músculo, ou ventre do músculo, e mais esses ligamentos. E aí, gente, a gente ainda tem as articulações, né? Então, o que que acontece? Dentro delas a gente pode ter mais espaço ou menos espaço. Então, a gente também precisa aprender um pouco de como melhorar esse espaço articular, tá? Então, dito isso, que é uma parte assim fundamental para vocês entenderem que o trabalho é embasado nisso, nessa nossa necessidade, tá? Para o balé e para a vida normal também teria que ser assim, tá? Para a pessoa que gosta de se alongar também teria que ser assim. Então, assim, a minha proposta para os movimentos, ela parte muito também a respeito, com, vamos dizer assim, a colaboração do movimento respiratório. O primeiro alongamento que a gente faz é com a respiração, tá? Então, eu vou passar para vocês o primeiro conceito, que é a respeito de respiração, tá? E a gente vai tentar fazer antes de começar a aula, tá? Então, eu vou pedir para vocês que sempre inspirem pelo nariz e prestem atenção agora no movimento do seu peito, ó. Vou colocar o braço para trás e a gente vai fazer isso aqui, ó. Existe um movimento, percebe? Aqui, nessa parte do peito mesmo, não vamos entrar muito em detalhes de diafragma, essas coisas, que é exatamente porque não temos tempo. Prestem atenção no movimento do peito, ele pode só abrir, ele pode abrir e subir, ou ele pode só subir. Dependendo do jeito que você está fazendo, alguma função não está sendo cumprida, tá? Então você vai inspirar, ó, e prestar atenção nesse movimento e expirar pela boca, ó. E aí eu vou pedir para vocês fazerem o que eu chamo de boca de ônibus. Sabe quando a gente vem da faculdade, ou sei lá da onde, cansado pra caramba, que dá aquela cochilada no ônibus e cai a boca assim, ó, e a gente acorda tá com a boca mole? Então nós vamos fazer essa boca de ônibus, tá? Então nós vamos fazer assim, a gente primeiro vai fazer o inspirar só pelo nariz, tá? E ao expirar, ó, começa só dando uma sopradinha, ó. Tá vendo, ó? Sopra e do meio pro fim, deixa aí caindo assim a boca, bem mole. 3 vezes. Com vocês, vamos lá. Inspira. Solta pela boca. E aí vai relaxando. Solta esse ar, deixa ele sair devagarzinho. Solta a boca, boca de ônibus. Isso. Ok, segunda vez, inspira, presta atenção no movimento, pode ir fazendo, no movimento do peito, por onde entra esse ar, e agora solta pela boca, tipo soprando, e vai deixando caindo, e boca mole, boca do ônibus, mole, 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 isso, e ainda uma terceira vez, inspira, presta atenção, onde está indo esse ar, o que está acontecendo com o seu peito, isso. E agora soltamos e vai fazendo a boca mole, tá? Treine essa respiração sempre. Hoje não vai dar pra gente fazer muito ela, eu vou trabalhar com 2 movimentos respiratórios, mas a gente vai usar mais o segundo do que esse hoje. Esse movimento é super importante, bailarinos e bailarinas. Essa consciência dessa maxila mais solta, para que vocês não travem o movimento de membros inferiores,
que estão relacionados diretamente com essa tensão aqui que a gente faz muito na maxila, ou quando tá nervosa, ou mesmo quando vai fazer força. E principalmente pernas. Vai fazer o développé, a gente acaba tensionando. Não é que a gente morde o dente assim, isso a gente faz quando dorme, às vezes alguns têm bruxismo, né? Como eu, no caso, e a gente morde e acorda com isso aqui tudo duro, dolorido, tenso, né? E a vida normal também causa essa tensão. Mas toda a força que a gente faz do abdômen inferior para baixo acaba também tendo esse ato reflexo, às vezes mais ou às vezes menos, tá? Então a gente precisa acostumar a ter manobras, sabe? Para liberar um pouco isso, para não travar nossa movimentação dos membros inferiores. Isso aqui está diretamente relacionado, mas a gente pode estudar isso profundamente numa outra aula, tá? Agora é mais ou menos isso que eu posso falar para vocês. Agora nós vamos aprender um outro movimento respiratório, que é o que nós vamos utilizar na minha técnica, tá? De alongamento. Ele potencializa o alongamento. E por incrível que pareça, ele acaba acontecendo em camadas mais internas, sabe, da musculatura. Então ele é muito mais efetivo. Essa técnica eu aprendi com o Pilates, tá? Com a técnica do Pilates. Então é a respiração do Pilates. Eu realmente comprovo em mim, em ter feito muito tempo, em ter estudado, em ter aplicado nos meus alunos também, que ela é super na mesma linha, anda junto de mão dada com o que a gente precisa para a técnica clássica, tá? Inclusive o movimento respiratório. Então, quando a gente quer potencializar esse alongamento, a gente vai usar essa respiração também, tá? A técnica pode ser desenvolvida sem ela, sem a respiração, mas com a respiração ela se torna mais eficaz, tá? A gente atinge melhor. Fora que essa respiração traz outros benefícios internos, que daí já é uma questão dos professores de Pilates, tá? Explicar, tá bom? Senão a gente não consegue fazer nada. Então nós vamos fazer assim, a gente vai inspirar da mesma maneira pelo nariz, ó. Quando solta, a primeira atitude, ó, meus dedos, ó, é fechar essa musculatura um pouquinho, no sentido de empurrar esse ar assim, ó, lá pra baixo, tá? E a gente vai soprando do meio pro fim, principalmente. Preciso fazer um esforço como se eu estivesse enchendo uma bola de bexiga. Então não é... E eu também gosto até do barulhinho, sabe? De fazer o barulho, o som, porque parece que pra mim ele fica melhor entendido, compreendido e sentido. Então eu faço assim, ó. Quando chegar lá embaixo, gente, o que a gente chama assim, que fica mais fácil até para as pequenas, as menorzinhas entenderem, segura a musculatura interna, tá? Lá embaixo, no último movimento, no último arzinho, você segura toda a musculatura interna como se você não quisesse mais deixar escapar esse ar, que a gente chama de segura o xixi, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer 3 vezes. Inspira e fecha a costela e vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Ainda tem ar, sopra, 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 segura o xixi. Prende a musculatura interna. Segura lá na região genital mesmo, tá? Meninas e meninos. Mais uma vez, inspira. E agora? Força, solta, 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 sopra. Sopra esse ar, esvazia, 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 passa bem no abdômen. Segura o xixi. Prende mesmo essa musculatura. Última vez, gente, inspira. E agora sopra. Vai. Sopra, sopra, faz força, bastante. Isso. Segura o xixi. Isso, então hoje especificamente nessa aula que vai começar efetivamente agora, tá? A gente vai usar essa respiração, tá? Na maioria das práticas, tá bom? A primeira prática que eu vou fazer para vocês, entretanto, é dar uma mobilizada e um prévio alongamento. Isso vocês podem fazer antes de fazer todas as suas aulas, tá?
É bem bacana. Simplesinho, podem sentar numa posição confortável. A gente vai inclinar a cabeça, ó, pro lado direito. Eu tô fazendo igual a vocês, para não ter confusões aí. Cuidado, não joga a cabeça para trás. Só inclina até ligeiramente para frente é melhor, tá? E aí nós vamos colocar a mão na cabeça, mas a gente não vai empurrar essa cabeça com mão não. Só deixa a mão ali. E aí a gente vai inspirar e quando estiver soltando o ar, a gente vai empurrar esse ombro aqui, o ombro oposto, para baixo, tá? Então vamos lá, inspira e sopra. E vai movendo esse ombro para baixo. Move, 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 segura o xixi. Isso. E ainda uma segunda vez, gente, inspira e sopra. Vamos aquecer esse aparelho respiratório também, toda essa musculatura interna. Sopra, 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 sopra. Segura o xixi. Ok, relaxa o ombro, tira a mão primeiro e depois volta a cabeça. Fazemos do outro lado, já bem dinamicamente, tá, gente? Para a gente não perder tempo. Igual, inspira e sopra. Baixa esse ombro no sentido do encaixe. Não faz força com a mão, faz a força do oposto. Isso, a minha técnica se baseia muito no oposto, tá? Inspira de novo. Enche de ar, gente. E agora, fecha a costela e sopra. Deixa sair todo o ar. E vai soprando. 8, 9, 10. Segura o xixi. Isso, relaxa o ombro. Tira a mão. Isso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai encostar o queixo na direção do peito e vai colocar os dois braços nessa região da cabeça, ó, aqui no coquinho, um pouquinho para trás do topo da cabeça, não lá atrás onde faz coque, não. É entre uma coisa e outra, isso. Não é para fazer força, é só o peso normal daquela mão que tá ali, tá? A gente tá assim. Aí eu vou pedir para vocês agora que vocês inspirem e quando soltar o ar, vocês vão tentar abrir as escápulas, colocar as escápulas para os lados. E na segunda vez, a gente vai abaixar as escápulas, colocar as escápulas para baixo, ok? Então vamos lá, primeira vez, inspira, sopra e abre suas escápulas. Se o ombro vier junto, não tem problema. Abre, 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 solta o ar, solta o ar, solta o ar, solta o ar, segura o xixi. Relaxa um pouquinho. Agora a segunda vez é diferente. Inspira. E agora baixa as escápulas, baixa, baixa força para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Sopra, 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 segura o xixi. Relaxa um pouquinho. Esse nós vamos repetir, o abrir e o abaixar. São movimentos diferentes e que vão alongar toda essa região aí da cintura escapular, tá? Logicamente que a gente teria que fazer um pouco mais, mas hoje é só para aprender, tá, gente? Vamos lá então, inspira e vai abrindo escápulas, pensa nos ossos, não pensa músculo, o músculo ele só vai refletir a ação. A ação está no osso, um separado do outro, cada escápula para um lado. Abre, abre e segura o xixi. Relaxa, isso. Agora mais uma vez, inspira e baixa as escápulas, gente. Agora não fecha, só abaixa, tá, gente? Só põe para baixo, empurra, empurra, sente toda essa musculatura. Sente o que está acontecendo, sopra, sopra, segura o xixi e relaxa. Ok? Liberou. Agora, isso aqui é muito basiquinho, tá, gente? Mas é para aprender certas coisas que podem ser feitas de uma maneira simples e super consciente e talvez promover um alongamento, não necessariamente assim, melhor nesse ponto, mas assim, mais consciente. E aí ele vai promover liberação
de estruturas musculares, tendíneas e tudo. E isso é fundamental, principalmente no pré-aula, tá? Então, vamos agora fazer o contrário. Então, o queixo vai para cima, mas a cabeça não vai virar muito para trás, tá? Temos que tomar cuidado. Eu não quero achatamento das vértebras da cervical, tá bom? A gente só vai ampliar esse espaço, ó, entre o seu queixo e o peito. Então a gente vai olhar para cima e aí nós vamos abaixar as escápulas. A mesma coisa que fizemos com a mão na cabeça, tá? Para baixo, agora para cima. Então o meu olho tá no telhado e o meu queixo tá bem alto, mas eu não tô com a cabeça para trás. Então vamos lá, inspira e solta o ar. Abaixa as escápulas. Abaixa as escápulas, força, 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 abaixa, abaixa, sobe um pouquinho o queixo no final e relaxa. Isso! Mais uma vez, gente, queixo lá em cima, olho pra cima, inspira e escápulas pra baixo, vai, 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 puxa pra baixo, puxa pra baixo, puxa pra baixo. Puxa para baixo e relaxa. Isso. Olha, gente, então o que eu quero dizer? Quando a gente localiza esse movimento das escápulas e a gente consegue transferir nosso comando, ou pelo menos o primeiro comando, pelos ossos, pensando nos ossos, bem internamente mesmo, quando a gente localiza isso, a gente faz com que os músculos reflitam as nossas ações e eles vão consequentemente alongar dentro de uma postura que nada mais é do que a postura clássica, a postura alta do clássico. Então eu promovi esses exercícios para dizer para vocês que, diferentemente do que muitos professores falam, mas eles não estão errados, só que nem sempre a pessoa localiza o como faz naquele comando. Tipo, a gente vive falando, né? Os professores, eu também fiz isso por muito tempo, antigamente, e quando você vai ensinar, por exemplo, uma criança, não tem como você ensinar da mesma maneira, porque elas não vão conseguir ter essa captação, né? Então, a gente fala o quê? A gente fala abaixa os ombros, ou alguns, até de maneira talvez até um pouco diferente, falam para relaxar os ombros. Na verdade, não é nenhuma coisa nem outra que deve acontecer. A gente não vai abaixar, porque se uma criança abaixa, ela acaba abaixando-se toda. Querendo ou não, ela não tem essa separação ainda, o entendimento da separação do que é trabalhar super altivo, com a postura ativa e o ombro baixo, né? Então eu não gosto muito dessas expressões. Então, esse entendimento que eu acabei de fazer com vocês é a postura dos ombros. Ele tem a ver com a postura da parte do dorso todo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abaixar as escápulas, ó. Abaixou as escápulas, pronto. Já temos tudo, porque daí é um movimento até de encaixe dos ombros. Eles vão se encaixar, tá? E aí a gente vai dar um comando melhor. Na realidade, eles não são relaxados. Eles têm uma atividade que não é atividade de tensão, mas é uma atividade, tá? Não é que a gente relaxa os ombros, eles estão ativos. Só que ativos porque o comando veio de outro lugar. E aí eles vão da maneira correta para o lugar, tá? E aí você vai fortalecer a musculatura que precisa para promover essa postura, que é a musculatura dorsal, tá? Toda essa cadeia muscular aqui atrás vai ser desenvolvida através de abaixar escápulas. E ponto final. Não tem muito mais que eu, Simone, possa falar a respeito disso, porque para mim é só isso, ok? Então, isso é sobre a postura que a gente deve ter na dança clássica, tá? Em alguns movimentos também de dança moderna contemporânea. Então, falamos disso, estamos resolvidos metade do corpo praticamente. Agora a gente vai começar com a técnica dos movimentos de pernas, tá? Inferiores, porque eu não vou conseguir trabalhar toda a cadeia corporal. Eu gostaria muito, mas não vamos ter tempo para isso. Então eu vou promover para vocês 3 sequências. Uma vai alongar posterior, tá? E mais costas. Outra vai alongar as pernas de uma maneira
interna, tá? Os internos, e a outra os anteriores. É o que teremos tempo de fazer, mas só para vocês experimentarem uma maneira diferente, tá? Então olha só, primeiro eu vou mostrar aqui, nós vamos fazer, ó, uma borboleta, uma posição de borboleta. Eu vou mostrar de frente e de lado, ó. Pés unidos, assim não vai dar para unir pé com pé, né? Mas a gente vai unir esses pés, dedos e calcanhares numa borboleta longa, bem longe, tá? E aí nós vamos começar aquecendo. A gente vai fazer, ó, aproxima, abre joelhos, levanta bem o topo da cabeça e abaixa as escápulas para fazer aquele encaixe. Eu vou contar 8. Aí nós vamos lá pra frente, ó. E quando eu for lá pra frente, eu vou encostar o objetivo, a minha testa no calcanhar, de uma maneira natural, tá? Então, ó, coloco lá e eu vou contar 8. Isso aqui é só para dar uma mobilização e um alongamento de preparo, tá? Vamos fazer isso 3 vezes apenas, ó. Puxou, abre joelhos e baixa as escápulas, topo da cabeça saindo do casco a tartaruga. Esse topo da cabeça tem que estar lá pro telhado, o queixo tá natural, não ergo, não tem nada que acontecer. A cervical tem que estar muito alongada sempre, tá? Para esse tipo de movimento, de trabalho, né? 3 vezes. Vamos fazer, gente? Experimenta, porque eu tenho que chegar aí perto para olhar vocês. Faz uma posição de borboleta o mais longo possível, que você consiga ficar com seus pés unidos, pelo menos a ponta do dedo e os calcanhares. Ok. Aí segura nos tornozelos e puxa para você. Puxou bem perto. Abre seus joelhos, topo da cabeça, escápulas para baixo. Fica aí, respirando natural. 5, 6, 7, 8. E dinamicamente, vai lá na frente, encosta a cabeça lá naquela borboleta longa e segura 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8. E agora, vem, puxa de novo. Abre o joelho, escápulas para baixo, topo da cabeça, já tô contando. 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá na frente, vai, deixa alongar essa lombar, puxa com o braço. Isso, puxa com o seu braço, a cabeça tentando encostar bem lá no calcanhar. Isso, e mais uma vez, gente, puxa agora para você, abre joelhos e já procura suas escápulas, topo da cabeça, alonga muito axialmente, tá? Puxa todo esse vetor para cima, para vertical, isso. E vamos agora lá na direção do seu pé, borboleta longe, encosta lá, relaxa bem essa posição da sua cabeça, tá? Isso, e deixa só alongar um pouquinho sua lombar aí, só para dar uma prévia. Ok, gente, pode fazer isso quando vocês forem fazer balé, gente. Faz umas 4 vezes assim, dinamicamente. Você não pode ficar muito tempo, como a professora Tatiana explicou na aula dela, nesse tipo de alongamento, tá? Porque senão vai amolecer, o músculo vai ficar tão alongado que ele vai relaxar. Então, para começar a aula, ele não é bom ficar muito tempo. Tudo se pode fazer para começar a aula, para dar uma preparada, que a gente chama, né? Na musculatura, tudo. Mas não pode ficar muito tempo, ok? Porque daí já muda o objetivo completamente, tá bom? Então, agora nós vamos fazer com a respiração do Pilates, aquela respiração do começo. Então, primeiro puxa para vocês, vamos dar uma potencializada agora nisso. Não esquece, escápulas para baixo e topo da cabeça. Inspira e sopra. 1, fecha a costela, 2, vai empurrando, 3, vai empurrando, 4, não deixa vir ombros, olha as escápulas, segura lá atrás, segura, sopra, 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 ainda tem ar aí, sopra, sopra, segura o xixi. Sandra e Iris, eu não tô aí nessa postura, eu tô em outra postura, tá? Agora, não, a Sandra tá congelada, não tá congelada não, eu tô aqui na postura reta. Agora eu vou lá pra frente. Pode ir, gente, pra frente. Dá uma olhadinha sempre aqui pra conferir, tá, gente? Borboleta longa, cabeça no pé. Inspira
E sopra, aí também dá para soprar, vocês vão sentir o abdômen de maneira diferente, vai soprando. Cabeça no pé, pode ir obedecendo só o comando de voz, gente, e vai soltando o ar. Faz mais uma vez, gente, por gentileza, o ar, não precisa voltar não, pode ficar lá, é porque teve gente que não entendeu. Inspira de novo, por favor, inspira, e agora sopra, 1, 2, 3, 4, força, 5, 6, 7, 8, 9 e já vamos segurar o xixi. Isso, volta desenrolando naturalmente. Agora a gente vai começar o exercício. O exercício do meu trabalho aqui de pesquisa, ele vai sempre objetivar a posição reta da coluna para fortalecimento, que é o que a gente precisa no balé, tá? Então, aí já não é do Pilates, que o Pilates observa melhor a condição de curvas naturais, né? E talvez até a não retificação, né? E é uma técnica super importante que a gente tem que fazer também. Mas para promover uma base de coluna muito boa para os giros, principalmente rapazes que vão fazer o turanlero, outra coisa, meninas que tem que ter essa postura, né, de coluna super retinha na hora dos giros, nas piruetas, nos saltos. Então eu elaborei uma movimentação de alongamento com força, tá? Nós vamos alongar e promover fortalecimento, tá? É isso que eu promovo aqui nessa aula de alongamento com consciência. Então nós vamos fazer assim, nós vamos fazer a borboleta longe, ó, agora eu vou mostrar de lado. Dá uma olhadinha aí quem estiver longe da câmera ali, porque é importante, agora é diferente um pouco, ó. A borboleta tá lá longe, eu vou colocar a mão nos tornozelos, num primeiro momento eu vou puxar, ó, as minhas costas para frente, inclinar, com os cotovelos para a minha cintura. E eu não posso fazer nenhuma curva na coluna. Então, primeiro vocês vão fazer sem a respiração, tá? Só para adquirir a postura. Então, eu vou fazer isso aqui e vou procurar colocar a base, a minha lombar aqui, retíssima para cima. A parte dorsal, se tiver alguma curvinha, conserta. Abre o peito e a parte cervical. Se eu quiser fazer isso, vai facilitar puxar, mas não pode. Ela tem que estar alongada axialmente, ou seja, tudo vertical para cima. E aí depois nós vamos fazer 3 respirações, tentando melhorar ainda mais a condição postural desse movimento, tá? A borboleta precisa ser longa, tá bom? Segura nos tornozelos e vamos primeiro achar essa coluna reta aí que eu falei. Essa postura, né? Isso. Primeira coisa, presta atenção na lombar. Ela é a que tem que ter menos curva nesse momento. Ela tem que estar vertical. Empurra ela para cima, a lombar. Para cima. Não é importante que você incline muito. Embora que eu tenha que estar puxando para promover uma dificuldade, tá? Agora, a sua cintura tá alta também? E a dorsal? Tem que estar uma rampa, uma tábua de passar roupa. E agora o pescoço, o topo da cabeça muito alto. Isso. Agora podemos começar, ó. Inspira e sopra. E mais força na lombar, gente. Vai lá embaixo e alonga essa lombar. Põe para cima, trabalho de força. O pescoço não cai. Alonga, alonga, alonga bem. Isso, e abaixa um pouquinho o seu queixo, Bia Schweizai. Isso, para alongar lá atrás. E agora é topo da cabeça na vertical. Mais uma vez, inspira e sopra puxando. Ninguém tá parado lá. É trabalho, esforço mesmo, tá, gente? Rampa de ferro na coluna. Corrige a dorsal. Última vez, inspira. Vai, gente, mais força. Reto, 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 pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Segura o xixi e relaxa. Isso. Então, esse é o primeiro, vamos dizer, primeira postura, tá? Que é a postura da borboleta longe. A gente usa muito essa postura na minha aula, tá?
E aí a gente vai adquirir um alongamento de todas as estruturas, inclusive aqui do glúteo também, já está também participando. Já entra um pouco de parte interna de coxa, tá? Mas o que entra aí, que é o maior ganho para esse tipo de trabalho? É o fortalecimento dessa postura, que está alongada, porém colocada, forte, sabe? Então aí a gente vai ganhando essa consciência e aí a gente pode ficar mais funcional. Esses exercícios podem ser diretamente um potencializador das coisas que eu vou usar depois na aula de balé ou mesmo na aula de contemporâneo, tá? Então o objetivo é que seja funcional para o nosso trabalho. Então essa é a primeira postura. Agora vamos para uma outra postura. Nós vamos fazer assim, ó. Já depois da borboleta, a gente vai separar as pernas, tá? No primeiro momento, eu preciso que vocês estejam com essas pernas numa posição neutra, então não é um flex ativo e também não é uma ponta. Deixa o pé natural e eu preciso que vocês sentem na frente dos isquios, que seria o corpo na frente das pernas, que é como a gente tem que estar sempre no balé, tá? Então, o que a gente vai fazer? O primeiro momento que nós vamos fazer é pra frente. Então, as mãos, ó, um pouquinho na frente, o pescoço já tá. Eu vou virar de lado para vocês verem a posição da coluna, tá? Então, ó, o pescoço tá alongando axialmente, ó. E eu tô numa rampa, o meu quadril passou dos isquios, eu tô pra frente das pernas, 3 respirações corrigindo a lombar. Tá? Depois nós vamos fazer 3 respirações com o braço um pouco mais na frente. Aí começa a complicar a dorsal. Aí o que a gente faz com a dorsal? Ó, alonga, nem que eu volte. Aí vocês vão sentir que o quadril roda, tá? Em cima da articulação, ele roda. Deixa as pernas neutras, não contrai. Procura não contrair. E por um último momento, a gente vai lá na frente, ó, mesmo, quase com o peito no chão, ó. E aí tem mais dificuldade ainda nessa coluna de ficar na rampa de ferro. Aí quando vocês tiverem nessa terceira condição, eu peço que prestem bastante atenção no que acontece na musculatura interna da sua coxa. Que não tá assim contraída demais, uma contraçãozinha vai fazer mesmo, normal. Mas não tá contraída demais e a gente vai atingir um músculozinho muito melhor do que fazendo uma posição assim de segunda. Hoje a gente não vai ficar muito, tá? Isso aí, para virar flexibilidade, fazemos mais tempo. É a mesma coisa. Agora vamos fazer pouco, porque ela é preparatória. Mas para a gente fazer essa potencialização da nossa flexibilidade, podemos fazer mais vezes e mais tempo, ok? Então vamos lá. 3 estágios. Primeiro põe as 2 mãos no chão e avança tipo um 45 de coluna, tá? Quando for fazer outra observação que eu já vou fazer agora, porque é bem importante isso, é a postura que eu uso meu abdômen, tá, gente? O abdômen para esse tipo de trabalho sempre tá alongado para cima e ele não contrai nesse sentido, ó. Ó, minha mão, ó. Não, mas a gente tem que pegar aqui dos 2 lados do abdômen, passam 2 fios. Pensa em 2 fios e põe os 2 fios para cima, tá? É isso que eu vou pedir durante tudo que eu promover para vocês. E aí, quando a gente for fazer uma aula de balé, experimenta fazer isso com o seu abdômen ao invés de fazer assim, ó, e prender o abdômen. Tudo que prende, prende outras coisas também. Entende? Então não prendam o abdômen, alonguem o abdômen, é diferente. E pensem nas laterais, porque daí a parte do meio vem junto, entende? Porque se a gente pensa muito no meio, a gente acaba segurando, prendendo, e aí faz muita báscula, entende, gente? E a postura do balé, ela não prevê a báscula também, entenderam? Então nós temos que fazer esse vetor, ó. Tudo que eu fizer, ó, plié, com esse vetor aqui, aí a gente consegue pôr o quadril no eixo corretinho, tá bom? Então, nesse movimento, experimenta isso, o abdômen em sentido lateral, tá? Vamos lá, então, colocou a mão, vamos inspirar, e
quando soltar o ar, presta muita atenção na sua coluna. Vai lá, soltou. E agora a linha lombar. Primeira coisa, mais alta, cintura alta. Agora passa lá na dorsal, lá na região escapular. Põe ela peito aberto, gente. Escápulas, põe tudo reto, pra cima. Agora o topo da cabeça. Tá muito alta a sua cabeça, Priscila. Abaixa seu queixo e sente a região da cervical alongada, tá? Vamos pensar só em posterior, tá, gente? Esse alongamento é pra coluna. Ok, agora a gente vai um pouquinho mais pra frente, um palmo mais pra frente. Aí o que a gente vai localizar? Que vai ficar um pouquinho mais difícil, principalmente na região dorsal, de ficar super reta. E aí na hora que solta o ar, a gente tenta fazer essa correção, tá? Então vamos lá, inspira e sopra. Ao mesmo tempo, abdômen e corrige. Olha, queixo. Alonga a cervical, isso no sentido axial, sopra, segura o xixi no final. Íris precisa promover alongamento aí na região dos seus ombros, tá? Ok, gente, agora mais pra frente. Aí cada um tem uma flexibilidade, né, gente? Então quem tem mais flexibilidade pode ir. Agora, o que importa pra mim? O que importa pra mim é que a sua coluna, a região posterior do seu corpo todo, esteja reta, ó, reta, não pode estar assim, ó, com corcundinha na dorsal ou aqui na lombar, sabe? Tem que estar assim, ó. Ó meu rabo de cavalo, ó, nesse sentido, tá? Vamos lá. Inspira e vai soprando e corrigindo, coluna. Pra cima, topo da cabeça. Olha a região dorsal, corrige, abre mais o peito, corrige, força. Vocês têm que fazer força para corrigir. Isso, e voltou devagarzinho. Isso. Olha, gente, isso aí pra gente codificar, sentir, explorar, tem que ter mais treino, mais aulas, mas é só um exemplo, tá? Do que a gente pode também ter de benefício com esse tipo de movimento e de exercício. Vocês conseguiram perceber o alongamento da região interna de coxa, que isso aí promove quando a gente tenta alongar essa coluna? Como acontece um alongamento efetivo e super importante? Se for no começo da aula, faz assim como a gente fez agora, um pouquinho, sabe? De alongamento de coluna, ali com as pernas afastadas. Se for depois para melhorar a flexibilidade, a segunda posição e todo o interno de coxa alongar, né? Porque é difícil achar movimentos para isso, façam ficando mais tempo, tá? Ficando de 20 a 30 segundos, tá bom? E vai melhorar, tá? Agora nós vamos fazer trabalho lateral, olha. Agora vem um outro princípio que é o terceiro e último que eu vou aplicar para vocês, de como que a minha técnica se diferencia, tá? Que é, a minha técnica, ela vai fazer sempre isso aqui, ó, a bonequinha, ó. Sempre que uma perna alonga, o quadril, a raiz de onde essa perna, aonde ela começa, vai estar fazendo o movimento ao contrário, tá? Eu sei que muitos de vocês já até ouviram falar disso, tá? Só que na minha aula simplesmente não vai poder ser de outro jeito. Então, se eu quero colocar um développé na frente e eu falar pra vocês, puxa sua perna na direção do seu olho, você vai puxar, mas você não vai poder levantar o quadril pra fazer isso, tá? Então, nós sempre vamos ter o segundo alongamento, que é o que promove o alongamento real da musculatura, tá? Uma coisa vai e a outra segura, tá bom? Então agora a gente vai ter bem uma prova disso. Vamos de novo na segunda, ó, se vocês quiserem aproximar para só olhar, eu mostro, depois a gente vem e eu faço com vocês, ó. A gente tá aqui com a perna na segunda, tá? E agora a gente vai ativar um pouquinho essa musculatura. Então, primeiro nós vamos segurar no pé direito e vamos fazer um flex de verdade, que eu chamo de flecão. Vamos fazer aquele flecão que empurra o calcanhar na parede e a ponta vem pra mim, tá? Então, um super flecão. Não se esqueçam que a minha postura do corpo tá sempre na frente dos isquios, tá? No caso, eu tô pra frente deles, tá bom?
Então, o que vai acontecer? 8 segundos, aqui ainda não respiração na primeira vez. Depois, o braço vai no sentido vetorial, então não é redondinho o balé e nem é mais ou menos mole. Não é mole, ele está alongando, está saindo um raio laser pelo terceiro dedo e ele está reto. E ao mesmo tempo a gente senta, tá vendo esse quadril aqui? O mesmo lado do braço, que é o lado oposto à perna. Então a gente alonga o braço e senta, 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 alongando bem esse quadrado lombar. Não põe o corpo para trás, precisa estar na frente, tá? Depois disso, 8 segundos paralelo ao chão, continuando esse dedo super para fora, lá vetor de força para fora. Aí a gente abaixa, põe a mão no chão e vai caminhando com essa mão, ó, rodando para o quadril, roda para frente, passa da perna, quase como se a gente fosse passar para frente, entendeu? Vai lá na frente, mobiliza bem isso e retorna desenrolando e fazemos o outro lado. Segurou no pé, tá bom? Vamos lá, eu faço junto com vocês. Primeira coisa, flex só nessa perna, deixa a outra sossegada, tá? Puxa bem esse flex, empurra o calcanhar para fora, põe o corpo na frente da perna, o quadril, né? Vai fazer uma rotaçãozinha e fica 3, 4, puxando o flex, puxa. Puxa para poder alongar bem os joelhos, mesmo que contraia quadríceps, porque vai contrair, mas alonga lá embaixo, panturrilha, ok, braço para cima, 1, 2, 3, olha o terceiro dedo da mão lá no telhado, 5, senta, 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 7, 8, e agora vira paralelo ao chão, não abandone o flex, dedo longe, senta lá atrás, gente, senta, 4, 5, encosta bem no chão, 7, 8, agora mão no chão, a outra também e vem vindo devagar, passando o quadril bem para frente, passa para frente e volta desenrolando, isso, e já vamos do outro lado, segurou, puxa o flex, 1, 2, 3, empurra o calcanhar, gente, para fora, ativo. A minha aula não tem nada passivo, tá? Nada tá lá só parado, esticando. A gente tá fazendo alguma coisa sempre. Vamos alongar agora o braço, vetor de força para cima. Puxa pelo terceiro dedo, que é o dedo mais alto. E agora senta. Vai, senta, 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 senta. 6, 7, 8. Agora paralelo ao chão, mesmo movimento no braço. Para fora, para longe. Olha a cervical. Tem que estar alongada. Alonga. 6, 7, 8. Agora mão no chão. Roda o quadril, roda bem esse quadril para frente. Não pense em encostar o peito, gente. Pense em encostar a parte baixa da sua barriga. Para baixo do umbigo. E volta desenrolando. Isso. Aí, chegou aqui. Agora, gente, ó, como eu tenho pouquinho tempo, eu vou falar rapidamente. Se der tempo, a gente faz. Se não der, depois vocês fazem. Manda pra mim um recadinho, um videozinho, e aí eu corrijo, tá? Porque eu queria falar de um movimento muito importante, que é o Grand Écart, tá? Que é um alongamento que a gente faz, inclusive, na aula, né? No final da barra, geralmente, não é? Ou às vezes tem gente que já chega se aquecendo no Grand Écart, né? Aquelas coisas todas. O Grand Écart é um movimento de muita amplitude, né? De alongamento. Então, eu trouxe a minha bonequinha aqui para explicar para vocês uma coisa importante que eu vejo muitos erros em alunos que às vezes vêm de outras escolas. Chega na minha escola, faz o Grand Écart sempre errado. E eu vi isso por 33 anos. Por 33 anos eu corrigi esse Grand Écart. Cuidem quando vocês fazem Grand Écart, entre outras posturas, tipo o arabesque, é a mesma coisa, né? Estamos falando também disso aqui, ó, que seria o arabesque, ó, tá? O que eu quero dizer? Essa minha bonequinha aqui, ela é bem chapadinha, tá vendo, ó? Ela não tem curvinha de lordose, tá? Então, ó, a gente vai puxar esse perninha para frente, no sentido andeor, tá? Vai rodar andeor.
bem na frente do espaço do quadrilzinho dela, na frente, não é pra cá, não é pra lá, é bem retinho. E atrás, gente, por incrível que pareça, é a mesma coisa. Então, quando vocês puxam a perna para trás no grande K e cruzam um pouquinho, cruza, assim como no arabesque de linhas altas, né, 90 para cima, vocês vão carregar, a bonequinha aqui não carrega, tá? Mas a maioria das vezes a gente carrega o quadril e abre. E aquilo fica cerebral. Então, quando você vai fazer o arabesque no palco, fica aquele arabesque de quadril aberto, e que tem gente que vira até para segunda. E aí a professora fala, não abre o quadril, não abre o quadril, e você não sabe o que fazer. É porque o seu cérebro entende essa postura do derrière alto errado. O derrière alto, ele tá aqui, ó, ele tem um espaço do quadril, tá vendo o bumbumzinho dela? Ó, ele é na direção desta perna, ele não é pra cá. Porque humanamente falando, isso não é correto, não é o alinhamento correto. Então, eu já vi aulas onde o professor gritava, até era uma professora, tá? Só para vocês não ficarem aí conjuminando quem é, não vou falar quem é não, porque não seria ético. Mas gritava assim, cruza o arabesque, cruza o arabesque, cruza o arabesque. Gente, isso aqui vai acabar com a pessoa ao longo da carreira dela. É errado, tecnicamente muito errado, e no grande K muita gente faz isso inconscientemente porque fica mais fácil da gente encostar o quadril no chão, se a gente cruzar um pouquinho. Porém tá errado do mesmo jeito, tá? Então não façam isso. Quando for puxar um grande K, ó, a perninha da frente na linha desse osso do quadril, ó, e a de trás também. Não é pra, lógico, não é para deixar aberto, tá, gente? A gente tem que localizar. Aí o que vai ser o trabalho? Qual vai ser nosso trabalho? Nosso trabalho vai ser esse quadril, ó, agora eu vou mostrar na boneca, é facinho, só tem que posicionar os dedos. O quadril precisa ficar absolutamente, olha a boneca, gente, que fantástico, absolutamente para frente. Só para frente, os dois ossos do quadril para frente. Sem nenhum comprometimento. E a postura, olha que bonitica. Olha, gente, retinha a coluna que eu ensinei vocês aí como adquirir essa força de postura, de coluna, durante a aula. Ah, isso aqui vai dar um grand jeté magnífico, tá? Vai dar um sissone também muito bonito e etc, etc. Tá? Então tem muitas coisas que precisam, gente, ser desenvolvidas sempre iguais, sempre com a lei embaixo do braço, a lei do balé embaixo do braço. Não adianta assim, porque é alongamento, então eu vou e me espiche, me puxe, e fico todo torto, e aquilo fica no cérebro e fica na musculatura também. E principalmente, né, nas articulações, causando lesões, porque você repete. Fica tudo errado. Então não façam esse tipo de coisa, tá? Então, como eu disse pra vocês, a gente não vai ter tempo pra experimentar, tá? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode tentar fazer, eu vou até pedir pra vocês tentarem fazer essa postura, quem estiver confortável pra fazer. Por exemplo, alguém de exemplo pra mim. A Juliane, cadê Juju? Vai, Ju, faz pra mim um grande K. Pode ser pra esquerda. Isso. Olha, gente, observa no humano. Ali, ó, tá vendo? Quando ela posicionou, o quadrilzinho já vai um pouquinho para trás, tá vendo? Isso, e aí a Juliana já começou a se ajeitar, que é tentar botar o quadril dela para frente. O quadril da Ju é um quadril difícil, ela tem popozão, né, como diz o outro. Então é mais complicado deixá-lo para frente, tá? Totalmente. Agora põe os bracinhos da minha bailarina, ó, de lado, do lado dos dois ombros. Isso ajuda vocês a entenderem o que seria o quadril para frente, tá? Os dois lados do quadril, os dois lados, tem que estar para frente, tá? Aí você vai, logicamente, tentar rodar a perna anterior da frente, que tá na frente do ossinho do quadril da frente. E o anterior de trás, que é o mais difícil. Aí quando você abre, ó, abre o anterior para mim, Ju, de trás, abre o anterior, olha o reflexo. Tenta abrir seu joelho anterior. Abre o joelho. Isso. Ah lá, o quadril vai querer abrir junto para favorecer. O que você vai fazer? Você vai fazer os dois trabalhos.
Porque nada tá pronto. O da Ju, ela tá trabalhando ainda, não tá pronto, tá? Mas se todo dia ela pensar, abre o andeó e põe o quadril, abre e põe. Então ela tá fazendo o quê? Olha aqui minhas mãos, ó. Aquele trabalho que eu falei pra vocês, uma perna pra lá e o quadril pra cá, uma perna pra lá e o quadril pra cá. Nunca cruzando, mas sempre na linha que eu expliquei, tá bom? Isso em si vai melhorar todas as suas linhas. A linha do arabesque, as linhas de derrière, tá? As devant também, obviamente, né? Mas assim, não estamos falando de linhas laterais, nós estamos falando da linha de andeó da sua perna da frente, do andeó da perna de trás, ou seja, tá melhorando o seu andeó, tá? Tá abrindo espaço na articulação para ele caber. Entende? Você tá abrindo espaços articulares para caber essa rotação externa, tá? Então vocês vão fazer isso, vocês vão melhorar a linha do seu arabesque, vocês vão melhorar a linha do seu attitude e vocês vão melhorar todas as linhas nos grandes saltos, porque na hora do grande salto não dá para pensar nisso. Você tem que ser, o negócio já tem que ser em você. Então primeiro você trabalha e adquire aquilo que você quer e depois você só dança. Entende? Só para encerrar, gente, com uma filosofia. Muitos bailarinos falam que a dança clássica, ela limita, ela prende, entendeu? Por causa da própria técnica, que é muito difícil, né? Mas eu digo que não. Quando você tem a técnica já em você, aí sim, ela liberta, tá? O balé clássico é uma linha que liberta para o movimento. Quando ele tem consciência. Essa é a palavra-chave. Consciência. Então, gente, um beijo pra